Olá, vamos para mais um momento de estudo dentro de legislação educacional, né? Meu nome é Rose Jardim, sou coordenadora e professora, e estou aqui para trazer um pouquinho para vocês de forma mais tranquila, resumindo aquilo que realmente é essencial para o seu estudo, principalmente você que está aí se preparando para prestar concurso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei 21.710, de 30 de junho de 2015, é a legislação atualizada, e esse conteúdo está dividido em duas partes. Por ser amplo, preferi fazer assim para não ficar tão cansativo, né, para não ficar enjoativo e a gente conseguir anotar aquilo que for, né, mais importante para fazer aí a sua rotina de estudo. Essa legislação, ela vai falar sobre a política de remuneração, né, da carreira aí, dos servidores da educação básica do Poder Executivo, né? E nós vamos falar também como que fez a alteração na carreira do professor de educação básica. Então, este é o assunto que nós vamos estudar agora. Bom, a política de remuneração das carreiras, no artigo 1º, diz o seguinte: fica extinta a remuneração por subsídio fixada em parcela única, estabelecida pela Lei 18.975, de 29 de junho de 2010, para os servidores das carreiras de professor de educação básica, especialista em educação básica, analista de educação básica, assistente técnico de educação básica, técnico da educação, analista educacional, assistente de educação e auxiliar de serviços de educação básica, que integram um grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, de que trata a Lei 15.293, de 5 de agosto de 2004, bem como para os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de diretor de escola e de secretário de escola, de que trata o artigo 26 desta mesma lei. Então, de uma forma assim bem resumida, né, vem trazendo a modificação em relação à remuneração por subsídio, né? Esse pagamento antes fixada em parcela única, né, não existe mais. Ela foi extinta, né, porque até então, 2010, era feito esse tipo de pagamento, né? Acertava-se os valores aí do subsídio, mas a partir então, né, dessa nova estrutura, deu-se por extinto essa, esse tipo de remuneração. Continuando, parágrafo 1º. Em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores, né, de que trata o caput passam a ser remunerados a partir de 1º de junho de 2015 por meio de vencimento acumulável com as seguintes vantagens pecuniárias. Então, extinguiu-se a remuneração por subsídio, que é o que nós conversamos no slide anterior, e aí, como passou a ser, então? Abono incorporável, de que trata o artigo 8º dessa lei, adicional de valorização da educação básica, ADVEB, que trata o artigo 12 dessa lei,
Adicional por extensão de jornada, né, de que trata o artigo 35 da Lei 15.293 de 2004. Adicional por exigência curricular, de que trata o artigo 36 da Lei 15.293 de 2004. Então, essas são algumas vantagens, né, que foram incorporadas após a extinção de remuneração por subsídio. Continuando. Dando continuidade aqui, né, aos benefícios, gratificação natalina, adicional de férias, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional pela prestação de serviço extraordinário, espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em comissão ou de função de confiança. Continuando, gratificação temporária estratégica, conhecido como GTE, instituída pela Lei 14, pelo artigo 14 da Lei Delegada número 134, de 26 de janeiro de 2007. Abono de permanência, previsto no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição da República, bem como no parágrafo 5º do artigo 2º e no parágrafo 1º do artigo 3º da emenda à mesma Constituição, número 41, de 19 de dezembro de 2003. Então, esses, né, são os benefícios que foram adicionados após a extinção, então, da remuneração por subsídio. Continuando, né, prêmio por produtividade, férias-prêmio, convertidas em espécie, nos termos do artigo 117 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, vantagens pessoais destinadas a assegurar a irredutibilidade remuneratória ou instituídas para cumprimento de decisão judicial. O que traz, então, o artigo 2º, né, para fixação do vencimento inicial das carreiras de professor de educação básica, especialista em educação básica e analista educacional, na função de inspetor escolar, das quais trata a Lei 15.293 de 2004, correspondente às cargas horárias previstas no anexo 5 desta lei, serão observadas as normas pertinentes ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público de Educação Básica, conforme o disposto no artigo 2º da Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008. Né? Então, em uma outra videoaula, quando a gente fala da Lei Federal, a gente também, né, conversa sobre essa faixa salarial, que é o piso nacional para os profissionais do magistério. E se você ainda não assistiu essa aula, vai lá e assiste, porque tem muita coisa boa também de conteúdo. Continuando, o parágrafo único vem nos dizer que o piso salarial profissional nacional, previsto na lei federal a que se refere o caput, será assegurado integralmente ao servidor, ocupante do cargo de professor de educação básica, com carga horária de 24 horas semanais. Né? Então, aqui a gente vê, né, a redação que garante de uma forma bem, né, dentro da lei, com toda a legalidade, em relação ao piso salarial nacional, né? E
O servidor, ele tem direito a esse piso, com a carga horária de 24 horas semanais. Então, o valor é estabelecido para 24 horas. No artigo 3º, os valores do vencimento das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, de que trata a Lei 15.293 de 2004, e do abono incorporável de que trata o artigo 8º, serão reajustados por lei específica, em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público de Educação Básica, que trata a Lei Federal 11.738 de 2008. Então, a gente percebe que o artigo 3º, ele ainda fala, né, do piso salarial nacional. Artigo 4º, a vantagem pessoal nominal a que se refere o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 18.975 de 2010, percebida pelos servidores posicionados no grau P de qualquer nível das tabelas das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, de que trata a Lei 15.293 de 2004, passa a ter natureza de vencimento, né? Aqui, quando a gente fala do grau P, para quem já conhece, né, a tabela de carreira do Estado, ela é nomeada por letras, né? Então, a partir de quando o servidor inicia e à medida que, né, ele vai estudando mais, que o tempo vai passando, então ele vai subindo, né, nessas letras, e automaticamente há sempre também uma melhoria salarial. Mais para frente, né, lá nos nossos estudos na parte 2, eu vou mostrar, né, um pouquinho dessa tabela para vocês, inclusive com os valores já reajustados, mais atualizados. Continuando, artigo 5º. A estrutura das carreiras de professor de educação básica, analista de educação básica, assistente técnico de educação básica, técnico de educação, analista educacional e assistente de educação, passa a vigorar a partir de 1º de junho de 2015, na forma constante no anexo 1 dessa lei. Continuando, os servidores posicionados em maio de 2015 no nível T1 da carreira de professor de educação básica serão reposicionados no nível 1, né, justamente também aí nomenclatura, né, mudanças de nomenclatura, nível 1 da tabela, com a redação dada pelo artigo 5º desta lei. Parágrafo 1º, o reposicionamento de que trata o caput se dará no grau com valor igual ou imediatamente superior ao do subsídio percebido em maio de 2015 e terá efeito a partir de 1º de junho de 2015, mostrando aqui, então, a transição, né? Foi um momento de transição, mudança de nomenclatura, mas resguardando aí o valor para que ninguém ficasse prejudicado nos valores. Então, seria o nível que tivesse o mesmo valor ou mais próximo possível, né, do valor recebido, lembrando que é para mais, né? Não era diminuindo salário de ninguém. Continuando, o servidor reposicionado conforme a regra estabelecida no caput e no parágrafo 1º que implementar as condições para a promoção, fará jus a um novo posicionamento no nível 1, alcançando o grau com valor de vencimento igual ou imediatamente superior ao valor a que teria direito caso a promoção fosse concedida na estrutura de carreira vigente até maio de 2015. Continuando,
Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º terá efeito em 1º de setembro de 2015, caso o servidor já tenha até essa data cumprido os requisitos para promoção ou na data em que o servidor vier a cumprir tais requisitos. Parágrafo 4º. A concessão de progressão na carreira ao servidor, reposicionado nos termos deste artigo, é condicionada à comprovação de conclusão de curso superior na modalidade plena ou de graduação com complementação pedagógica. Então, aquilo que eu disse um pouquinho antes, né? Essa progressão de carreira que automaticamente ocasiona as mudanças de letras, né, de nível, ela está embasada em tempo, em estudos. Então, aqui é um exemplo que foi dado, né, para reposicionar. Então, estaria condicionado aí, né, a comprovação de curso superior, né, ter graduação, ter complementação pedagógica, e aí vai. Continuando. Parágrafo 6º, o reposicionamento previsto no caput estende-se aos pensionistas e servidores inativos que fizeram jus à paridade. O artigo 7º fica acrescentado ao artigo 12 da Lei 15.293 de 2004, o seguinte inciso 9º. Artigo 12. Inciso 9º diz o seguinte: para a carreira de professor de educação básica, habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, nos termos do edital do concurso público, para ingresso no nível 1, conforme a estrutura prevista no item 1 do anexo 1 dessa lei. A habilitação específica obtida em curso superior, com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, acumulada com mestrado em educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público para ingresso no nível 4, conforme a estrutura prevista no item 1 do anexo 1 desta lei. Então, dá para perceber, né, que a progressão ou a reorganização que estava sendo feito, né, nesse período para encaixar os servidores públicos, né, e aqui a gente está falando em específico dos professores, levou-se em consideração tudo isso que nós estamos vendo aqui. Continuando, o artigo 18, ele diz o seguinte, né? O artigo 18, ele menciona o artigo 21, ele traz que o artigo 21 da Lei 15.293 de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. A contagem do prazo para a primeira promoção começa após a entrada em exercício do servidor no cargo efetivo. Também já falamos sobre isso, sobre, né, a efetivação, como que acontece, período probatório, né, que é o período de experiência, a partir de quando começa a contar para ter direito a alguns benefícios, né, como férias-prêmio, como outros benefícios aí que o Estado oferece para o servidor. Artigo 19. O disposto no artigo 21 da Lei 15.293 de 2004, com a redação dada pelo artigo 18 desta lei, estende-se ao servidor que tiver ingressado na carreira a partir de 1º de janeiro de 2008, observado o disposto nos artigos 19, linha A e C, da Lei 19.837 de 2011, com a redação dada por essa lei. O artigo 20, ele vem
falar um pouquinho sobre o artigo 23 da Lei 15.293 de 2004, né, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. Os títulos apresentados para aplicação do disposto no artigo 22 somente poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária. Né, quando você comprova um título, né, para melhoria da carreira, aceita-se esse título apenas uma vez. Por exemplo, uma pós-graduação. Você apresenta a sua pós-graduação. Não há diferença se você tem uma, se você tem 5, né? O que consta é que você tem uma especialização. Então, só para poder entender aí, né, do que se trata aqui esse artigo 20. O 21 diz que o parágrafo 2º do artigo 34, o parágrafo 3º do artigo 35 e o parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 15.293 de 2004 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34, parágrafo 2º. O vencimento do cargo de professor de educação básica, a que se refere este artigo, será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o cargo na forma de regulamento. O artigo 35, no parágrafo 3º, diz o seguinte: ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao adicional por extensão de jornada, né? Porque o Estado ele possibilita isso ao professor, fazer extensão de jornada. E aqui está falando particularmente, né, para esse tipo de concessão, tá? O valor será proporcional ao do vencimento estabelecido na tabela da carreira de professor de educação básica, acrescido da vantagem pessoal nominal a que se refere o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 18.975 de 2010, enquanto permanecer nessa situação. Então, enquanto estiver em extensão de carga horária, né, dessa forma aí é calculado, então, a faixa salarial, que é aí acrescido nessa vantagem pessoal nominal aí que se refere nesses parágrafos, né, do artigo 4º da Lei 18.975 de 2010. Continuando, o artigo 36, né, vai ser o último artigo que nós vamos conversar aqui, né, dessa videoaula, porque nós vamos continuar numa próxima videoaula, justamente para não ficar tão cansativo, né? O artigo 36, no parágrafo 1º, diz o seguinte: ao assumir a exigência curricular, o professor fará jus ao adicional por exigência curricular, né, o conhecido como AEC ou AEC, cujo valor será proporcional ao do vencimento estabelecido na tabela da carreira de professor de educação básica, acrescido da vantagem pessoal nominal que se refere o parágrafo 3º do artigo 4º, né, da Lei 18.975 de 2010, também enquanto permanecer nesta situação. Então, aqui nós vimos um pouquinho sobre a política de remuneração das carreiras. Vou continuar falando sobre isso na nossa próxima videoaula e lá eu já vou também mostrar para vocês, né, a tabela com os valores de remuneração dos profissionais da educação, atualizado, né? A última tabela saiu agora em julho de 2003. Estamos falando, né, gente, do estado de Minas Gerais, são valores no âmbito estadual, e nós vamos ver também um pouquinho sobre isso na nossa próxima videoaula. Te aguardo lá, e enquanto isso, né, assista aqui quantas vezes for preciso, anote, e estou torcendo por você aí
com seus estudos, pode ter certeza disso. Então, até a nossa próxima aula.